Olá! Nos dias de hoje, parece que a inteligência artificial virou uma companheira silenciosa, quase invisível, que acompanha nossos passos e transforma a rotina de maneiras que, há poucos anos, parecia ficção científica. Contudo, quais são seus limites e possibilidades? O que devemos fazer com a inteligência artificial? Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Sabemos que inteligência artificial, IA, é um campo de ciência, da ciência da computação, que se dedica a criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui raciocínio, aprendizagem, adaptação, resolução de problemas e também tomada de decisões. Em essência, a inteligência artificial busca simular a inteligência humana em máquinas. Não obstante, Steve Jobs, importante empresário e inventor americano, fundador e ex-presidente da empresa Apple, que é uma grande multinacional, afirmou certa vez que trocaria toda a sua tecnologia por uma tarde com Sócrates, filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Certamente, as palavras desse grande empresário e magnata da indústria tecnológica revelam que a busca por conhecimento e sabedoria deve ser uma prioridade no viver humano. Portanto, quando falamos de inteligência artificial, devemos lembrar que são os seres humanos que a produzem e não o contrário. Atualmente, o próprio conceito de inteligência humanizada advém de um ramo da inteligência artificial que se concentra em desenvolver sistemas que não apenas automatizam tarefas, mas também compreendem, interagem e se adaptam aos seres humanos de uma forma muito mais natural e até mesmo empática. Mais do que isso, sabemos que as máquinas podem oferecer informações e análises objetivas, mas não podem, de forma alguma, substituir a compaixão, o afeto, a compreensão, a ternura e a empatia que somente um ser humano pode oferecer a alguém que está passando por um momento difícil. Em outras palavras, os algoritmos são incapazes de substituir a bondade, a humanidade que habita em nós. Não obstante, a inteligência artificial está literalmente ao nosso lado, no celular que usamos para conversar, no algoritmo que sugere a música perfeita para o nosso humor, na assistência virtual que responde nossas dúvidas com uma rapidez impressionante, no GPS que nos ajuda a encontrar o caminho mais rápido, nos vários aplicativos que nos auxiliam na realização de compras mais inteligentes, além de inúmeras outras possibilidades. Por tudo isso, a inteligência artificial está em constante evolução e tem o potencial de transformar diversas áreas da nossa vida, desde a medicina e educação até a indústria e o entretenimento. Estamos sim vivendo uma nova revolução tecnológica na medida em que tudo ficou mais fácil, mais ágil e ainda mais conectado. Porém, diante das mudanças que acontecem ao nosso redor, não podemos ficar passivos, resignados, indiferentes e acomodados. Devemos valorizar o pensamento crítico para fazer ponderações sobre os limites que precisam ser estabelecidos no nosso relacionamento com a inteligência artificial, pois não podemos permitir que as ferramentas digitais nos transformem em meros espectadores de nossas próprias vidas, incompetentes para a arte da inventividade e da criação original. Diante das crescentes inovações tecnológicas, devemos assumir uma atitude consciente e crítica,
principalmente quando integramos a inteligência artificial em nossas vidas, tanto no trabalho quanto na rotina diária. Além disso, sabemos claramente que os limites da inteligência artificial são evidentes e preocupantes. Primeiramente, questões relacionadas à ética e à privacidade, uma vez que o uso de dados pessoais para treinar algoritmos pode gerar violações de direitos fundamentais. Além disso, a inteligência artificial ainda enfrenta dificuldades em compreender determinados contextos sociais, culturais e emocionais, o que limita e muito sua capacidade de substituir completamente a inteligência humana em tarefas que envolvem julgamento, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e também valores morais. Outro limite importante é o risco de viés algorítmico, que pode reforçar desigualdades existentes e perpetuar discriminações. Isso se os dados utilizados para treiná-la não forem cuidadosamente selecionados e monitorados. Além disso, a automação excessiva pode gerar desemprego em setores tradicionais, exigindo políticas públicas que promovam a requalificação e também a inclusão social. Meu amigo e minha amiga, gostaria de sugerir a leitura de dois livros. Então vamos lá, mais especificamente para quem quer entender o impacto da inteligência artificial na sociedade, recomendo a obra intitulada A Próxima Onda, dois pontos. Inteligência Artificial, Poder e o Maior Dilema do Século XXI, de Mustafa Suleiman e Mikhail Bhaskar. Esse livro oferece um alerta sobre os riscos que a inteligência artificial e outras tecnologias em rápido desenvolvimento representam para o mundo. Contudo, para quem busca uma visão crítica sobre o futuro da inteligência artificial, sugiro o livro Homo Deus, dois pontos, Breve História do Amanhã, escrito pelo autor israelense Yuval Harari, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse livro explora o futuro da humanidade e como a tecnologia e a ciência estão mudando a nossa compreensão do que significa ser humano, com espírito crítico e emancipação cognitiva. Propósito, a Microsoft, juntamente com a Universidade Carnegie Mellon, realizaram um estudo sobre como a tecnologia pode afetar a nossa criticidade. A referida pesquisa concluiu que os usuários de ferramentas de inteligência artificial podem sofrer redução da sua capacidade de pensar criticamente e de resolver problemas mais complexos quando utilizam as tecnologias sem nenhum questionamento. Pois, apesar do avanço da inteligência artificial, ainda somos nós, seres humanos, os responsáveis pelo desenvolvimento das tecnologias de vanguarda e das transformações necessárias para mudar a nossa realidade. Assim sendo, a inteligência artificial reflete nossas escolhas, nossos valores e nossas limitações, daí a necessidade de tomarmos cuidado. Por falar em valores e limitações, devemos lembrar de Jonathan Swift, escritor, poeta, crítico literário e prosador satírico irlandês. É o autor de As Viagens de Gulliver, obra-prima da literatura do século XVII, que mistura viagem, aventura e ficção científica. Certa vez ele assegurou que ter visão é a arte de enxergar coisas invisíveis. Portanto, vamos enxergar a inteligência artificial com olhos críticos, pois ela possui um potencial imenso para impulsionar avanços sociais e econômicos, mas requer cuidados. Por exemplo, devemos ter cautela quanto aos riscos da criação de dependência digital, o qual consiste na incapacidade de fazer cálculos simples, de elaborar textos e tomar decisões sem o auxílio de aplicativos
ou ferramentas digitais. O grande cientista alemão Albert Einstein disse certa vez que toda nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Dessa forma, a inteligência artificial deve ser valorizada como um recurso primoroso em favor da humanidade, mas que deve ser empregado com cautela, bom senso e grande responsabilidade. Diante do exposto, concluo que a inteligência artificial possui um potencial imenso para impulsionar, como já disse, avanços sociais e econômicos. Mas seu desenvolvimento deve ser acompanhado de uma reflexão ética profunda, de regulamentações eficazes e de uma abordagem que priorize o desenvolvimento humano, a independência intelectual das pessoas e o bem-estar coletivo. Somente assim poderemos aproveitar suas imensas possibilidades e aproveitá-las ao máximo, mas minimizando seus limites. E tudo isso com o objetivo maior de construir uma sociedade verdadeiramente justa, mais inovadora, humana e sustentável. Pense nisso. Se gostou do conteúdo deste vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Vamos continuar juntos. Um grande abraço e até a próxima.